Olá pessoal, tudo em paz? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, agora pela primeira vez de modo virtual, eu vou continuar trabalhando a questão dos caminhos da reflexão ética no Ocidente. A ideia é apresentar algumas correntes de pensamento a partir das quais a ética se desenvolveu na história do Ocidente e tentar apresentar as diferenças, né, de acordo com cada uma dessas correntes, quais são as propostas de ética nessas diferentes correntes de pensamento, certo? Bom, nós vimos no último conteúdo como a ética se desenvolveu a partir do realismo, tendo em vista que o realismo pode ser chamado a primeira grande forma sistemática de se fazer filosofia. Hoje nós começamos uma outra perspectiva de abordagem da ética, que é a abordagem empirista, especificamente a abordagem utilitarista, certo? A visão de mundo seria empirista e a perspectiva filosófica a partir da qual a ética vai ser trabalhada vai ser o utilitarismo, certo? Então, vou apresentar um pouco o empirismo. Bom, como aqui nós podemos ver no slide, né, o empirismo se caracteriza, antes de tudo, por seu interesse no particular. Importante destacar a palavra, depois eu vou voltar. Por essa razão, sua tese básica é que o fundamento do conhecimento é a experiência, tanto a experiência sensível exterior quanto a autoobservação. O espírito, como vai dizer, por exemplo, Locke, é uma tábua ou tábula rasa, que é preenchida pelas ideias. Então, basicamente, o empirismo ele vai se basear na experiência sensível. A experiência sensível é o único fundamento do conhecimento, bem o oposto, por exemplo, de Descartes, né, que vai falar que o fundamento do conhecimento é a razão, mas não vamos adentrar, mas não vamos adentrar aqui na perspectiva aberta por Descartes. É só para a gente contextualizar. Então, nessa lógica, enquanto eu penso a experiência, eu estou dentro do âmbito do particular, tá certo? E isso depois vai ser apontado como uma das dificuldades para se pensar uma ética universalizável, certo? A partir de uma realidade que é basicamente particular, que é a experiência, mas a gente chega lá. Bom, a partir dessa explicação, né, básica do empirismo, a gente parte para o utilitarismo, que vai ser uma corrente de leitura ética baseada no empirismo. O utilitarismo como exemplo de uma fundamentação empirista da ética. Bom, o utilitarismo moderno já surge no contexto onde se busca uma fundamentação do agir humano para além das instâncias tradicionais, sobretudo da religião. Então, o utilitarismo tenta dar uma normatividade para a sociedade, sem apelar para autoridades religiosas ou autoridades filosóficas, né? Eu estou me referindo, leia-se aqui, muito claro, à metafísica tradicional. Tá bom? Bom, trata-se agora de fundamentar a ação humana a partir de sua própria experiência e de sua razão. Essa é a lógica daqueles tempos, né? Mas quando eu falo de utilitarismo e de empirismo, é especialmente a partir da sua própria experiência, certo? Bom, sigamos. Não se admitem mais instâncias de fundamentação que não possam ser submetidas à crítica racional, pois isso cai sob a suspeita de ser instrumento de opressão. Então, é um novo tempo que se apresenta, em que
os pensadores buscam uma nova perspectiva de normatividade sem apelo ao externo, ao próprio homem. Vamos seguir. O utilitarismo parte da ideia de que o homem é fundamentalmente um indivíduo portador de necessidades que precisam ser satisfeitas. Então, essa questão da satisfação das necessidades. Se a empiria vai se basear na ideia da experiência sensível, nós já apontamos para uma perspectiva mais materialista de compreensão do ser humano. O ser humano é um portador de necessidades e essas necessidades precisam ser satisfeitas. Nesse sentido, ele é um feixe de impulsos, interesses, necessidades que pressionam na direção de uma satisfação cuja realização é subjetivamente recebida como prazer e a não realização como dor. Então, nós temos duas chaves de leitura para entendermos o utilitarismo, ou para entendermos a visão de ser humano dentro da lógica utilitarista. Primeiro, o homem é um ser portador de necessidades que precisam ser satisfeitas. Essa questão da satisfação das necessidades, ela é compreendida a partir do binômio prazer e dor. Quanto mais eu tenho as minhas necessidades satisfeitas, mais eu tenho prazer. Quanto menos eu tenho as necessidades satisfeitas, mais eu tenho dor. Quanto mais, na verdade, a felicidade, depois a gente vai chegar nisso, é ligada ao prazer, e a não felicidade, à dor. O prazer e a dor constituem as duas realidades básicas da vida humana na lógica utilitarista, a partir de onde todas as ações são compreensíveis. Trata-se de uma dimensão ineliminável da vida humana que determina o mais profundo da sua ação. Então, a ação humana ela vai sendo guiada a partir da lógica do prazer e da dor. Eu devo buscar aquelas ações que são marcadas pelo prazer e evitar aquelas ações que podem gerar como consequência a dor, certo? Então, a partir daí nós temos duas perspectivas de hedonismo que nascem desse binômio prazer e dor no utilitarismo. Em primeiro lugar, na medida em que é considerado como princípio supremo para o julgamento da retidão das ações, é um hedonismo ético. O que é o ético? É aquilo o que é o justo, o que é o mais ético, é aquilo que gera mais prazer, mais satisfação. E o não ético é basicamente aquilo que causa dor. Não necessariamente apenas a mim, também aos outros. Certo? Existe uma lógica também de incluir outras pessoas. Não é uma perspectiva puramente individualista, há de se reconhecer. Por outro lado, ele pode ser considerado também como uma estrutura fundante da motivação das ações humanas. Então, se trata de um hedonismo psicológico. Então, o prazer ele não é apenas uma referência ética, mas uma motivação psicológica para a ação humana. Então, não é só um paradigma ético, mas é a referência motivacional do ser humano, digamos assim. Então, por isso que nós falamos de uma dupla perspectiva do hedonismo. O hedonismo ético e o hedonismo psicológico. É bom observar que já em Hobbes, essa questão do prazer do sentimento ser o motivacional do ser humano já era algo muito forte, né, na filosofia dele. Bem antes de Jeremy Bentham. Ou seja, não é só o utilitarismo que defende essa questão, né? Então, o Hobbes segue nessa lógica, digamos assim, seguiria essa mesma lógica de um hedonismo psicológico. Então, para Hobbes, o princípio de determinação das ações humanas não era a razão, mas a dependência radical da natureza através dos sentimentos de prazer e dor. Então, é a partir dessa concepção de homem que o utilitarismo pretende articular um sistema de leis racionais que tem, por fim,
ter por fim exclusivo e critério de legitimação a consecução da felicidade para a maior parte das pessoas implicadas, certo? Então, ele parte dessa visão de ser humano, certo? Dessa dupla abordagem hedonística, uma abordagem ética, uma abordagem psicológica, e ele pretende que esse prazer que leva o ser humano à felicidade seja levado à maior parte das pessoas numa sociedade, o maior número possível de pessoas em uma determinada sociedade. Bom, então, a partir daí nós devemos fazer uma reflexão sobre o termo felicidade. Bom, para Hobbes, a experiência ética fundante é a convicção da humanidade de que a ação verdadeiramente reta é aquela onde se busca não só a felicidade do indivíduo, mas da sociedade como um todo, né? A moral, então, é a arte de orientar as ações dos homens de tal modo que se possa conseguir a maior soma de felicidade. E, partindo para a visão de felicidade dos utilitaristas, a maior soma de felicidade é a maior soma de prazer. Quanto mais eu tenho uma vida prazerosa, mais eu sou feliz. Para Bentham, a própria legislação estatal tem a tarefa de indicar as ações úteis para a vida em comum e esclarecer os indivíduos a respeito de que, buscando seus próprios interesses, eles estão também promovendo o bem dos outros. O fim da moral é não limitar a felicidade a determinadas camadas da sociedade, mas torná-la possível para todos. Eu dizia que não tem uma lógica individualista, mas a ação não é totalmente isenta dessa perspectiva individualista, porque no final das contas, Bentham, Stuart Mill e outros, eles vão defender a ideia da busca dos próprios interesses, que pela ideia da mão invisível geraria a felicidade máxima para todos, certo? Mas, enfim, dentro daquilo que a gente falou no começo do slide, o ser humano é um ser de necessidades e ele precisa satisfazer essas necessidades para ser feliz. É interessante, não sei se vocês percebem o quanto isso parece um pouco com o marxismo. Nós vamos trabalhar o Karl Marx bem mais para frente, mas guardem essa ideia, porque essa lógica ela caminha. Isso aqui é a perspectiva ética, certo? Mas uma perspectiva é muito ligada à perspectiva econômica do capitalismo. E o Emmanuel Mounier dizia que o capitalismo e o marxismo, eles, apesar de serem considerados opostos, eles têm um aspecto muito comum, que é a concepção do ser humano numa perspectiva muito materialista. Então, ambos veem o ser humano como um ser de necessidades que deve buscar sempre realizar essas necessidades para ser feliz. E são necessidades muito ligadas a questões materiais. Mas isso é uma observação que depois, mas guardem isso para depois quando a gente for trabalhar o Karl Marx, tá certo? Bom, então, para Alfred Hoff, o que Bentham ou outros autores como Stuart Mill não percebem é que a afirmação de que o homem busca o prazer e evita a dor é uma sentença propriamente analítica, enquanto que empírica é a questão em que consiste propriamente o prazer e a dor. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Porque assim, o utilitarismo ele vai partir da ideia, seguindo a lógica empirista, de uma perspectiva muito particular, que é a perspectiva da experiência, certo? O Rolf vai dizer que isso pode gerar um problema na perspectiva da fundamentação da ética. Por quê? Porque a ética, ela, pelo menos até naquela época, não se falava de uma ética apenas para pequenos grupos ou para indivíduos. A ética tinha um caráter universal. Jeremy Bentham queria a ética nessa perspectiva universal, uma normatividade para todos.
E é difícil você imaginar uma normatividade que se sustente de modo universal a partir de uma realidade que é particular, que é a experiência. Para você ter uma fundamentação universal, você precisa de uma análise analítica, você tem uma noção de abstração que a experiência não permite. Certo? Então, Rolf vai dizer que afirmar que o homem busca o prazer e evita a dor é uma afirmação que eu não consigo identificar pela experiência propriamente dita. Essa é uma noção analítica, uma noção abstrata, conceitual, e que não se consegue alcançar se eu for utilizar apenas os mecanismos, os instrumentos do empirismo e do utilitarismo, certo? Que o Rolf vai dizer é que no máximo que eu posso alcançar pela empiria é o que seria o prazer e o que é que seria a dor, o que é que causa prazer e o que é que causa dor. Mas dizer que o homem busca prazer e evita dor como uma perspectiva de felicidade, aí já não está na perspectiva da experiência, mas na perspectiva da abstração, da conceituação. Certo? E aí começam os problemas relativos à fundamentação de uma ética numa perspectiva utilitarista. Vamos seguir aqui. Então, a questão de base é como sustentar esse universalismo a partir da experiência. A ética utilitarista aponta por si mesma para uma pesquisa empírica sobre o prazer e a dor, pois a priori não há como definir as fontes de satisfação das necessidades. O cálculo hedonístico, a aritmética do prazer e a dor se darão no horizonte da ciência moderna. Não há como fugir aqui de uma perspectiva de quantificação da felicidade. Então, o que o Rolf vai dizer é que a ética utilitarista ela se torna cada vez mais quantitativa, cada vez mais presa numa perspectiva da ciência empírica e que ela não consegue uma universalização porque ela não é do campo, ela não se propõe ser do campo conceitual, do campo analítico. Né? Isso gera problemas no campo da fundamentação. Mas essa é uma questão que eu não vou aprofundar agora, isso fica para o próximo vídeo ou para a nossa aula presencial, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas guardem esse desenvolvimento, certo? Do que seria o utilitarismo, a ética na perspectiva utilitarista, como ela se baseia na perspectiva do empirismo. E agora nós começamos a perceber alguns problemas que nós temos para fundamentar a ética dentro dessa perspectiva. Como é que a gente pode... Como é que vai se desenvolver esses problemas? Como é que se tem uma solução ou não, isso nós veremos em breve. É isso, gente. Obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.